Bom dia! Nessa videoaula nós vamos apresentar a função PROC-V, que é uma função muito utilizada para buscar valores em tabelas. Ela é uma função que está classificada como pesquisa e referência, né? E ela procura um valor na primeira coluna de uma tabela e retorna um valor da mesma linha. Clicando aqui em cima, ele vai abrir a janela argumentos da função, né? E a função PROC-V ela possui 4 parâmetros, sendo que os 3 primeiros são obrigatórios e o último não é obrigatório. O primeiro parâmetro é o valor procurado, né? Então eu vou marcar aqui como valor procurado o VLT24. A matriz tabela é a tabela na qual ela vai procurar aquele valor do primeiro parâmetro. No nosso exemplo, eu vou selecionar a tabela, sendo que a coluna B é a primeira coluna da matriz tabela, que é a coluna onde ele vai procurar o valor. O número índice da coluna, ele é o número da coluna a partir da primeira coluna definida na matriz tabela, que ele vai retornar um valor caso encontre, sendo a coluna B, nesse caso, a coluna número 1, a coluna C, a coluna número 2, a coluna D, a coluna número 3 e a coluna E, coluna número 4. Então, vamos usar aqui o número 4 para retornar valores da coluna número 4. O procurar intervalo, tá, é o parâmetro mais importante da função PROC-V. Quando a gente quer que retorne somente quando encontrar uma correspondência exata, nós devemos usar 0 ou falso. E para economizar caracteres, eu recomendo usar o 0. Então, para o parâmetro VLT24, ele procura na coluna B, ele acha aqui e ele retorna o valor de 0,55. Se a gente trocar o valor, VLT22, ele automaticamente já atualiza encontrando o valor 0,28 que corresponde ao produto VLT22. A função ficou com a sintaxe dessa forma. Clicando em cima aqui, a gente verifica o seguinte, que a tabela de procura está definida toda essa tabela colorida, né? Agora, por exemplo, se eu quisesse procurar na coluna C, pimentão, que não seria a primeira coluna da tabela, basta apenas definir a matriz tabela, começando na coluna C, sendo que a primeira coluna é a coluna na qual eu vou procurar. Lembrando que a função PROC-V sempre retorna um valor que está no lado direito da coluna de procura. O número da coluna que eu quero que retorne nesse caso seria 3, né? Sendo que essa aqui é a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. E procurar intervalo usando 0 para retornar uma correspondência exata. Clicando em OK, ele me retorna 007. Pimentão é 007. E olhando, a matriz definida de procura começa na coluna C, onde estão os produtos. Colocando 0 no parâmetro procurar intervalo, a tabela não precisa estar ordenada alfabeticamente, tá? Se a gente colocar 1, né, ou verdadeiro, a tabela tem que estar ordenada, tá, em ordem crescente,
E aí ele vai retornar sempre um valor. Por quê? Porque mesmo não encontrando, ele vai retornar o valor, o próximo valor. Por exemplo, eu vou ordenar agora, ou seja, classificar pelo preço toda a coluna, né, toda a tabela. Aí vocês podem verificar o seguinte. Quando eu estou usando zero, ele não mudou o valor de procura. Por quê? Porque ele procura a correspondência exata, independente da ordenação da planilha. Agora, usando o parâmetro 1, ele vai considerar que a planilha está ordenada alfabeticamente. Então, ele vai retornar o primeiro valor depois do valor que ele deveria ter encontrado. Então, ele não encontrou pimentão. Ele começou a procurar pimentão. Então, ele retornou um desses valores aqui. Tá? Considerando que a coluna esteja ordenada alfabeticamente. Então, o que eu recomendo? Sempre que a gente estiver procurando valores, a gente precisa da correspondência exata, usar o zero no quarto parâmetro. Se por um acaso ele não encontrar, se eu colocar agora zero aqui, ele vai retornar o valor correto. E se ele não encontrar, por exemplo, assim, ele vai retornar o erro não disponível, que nesse caso não é um erro, ele está informando que aquele valor, aquele item de procura não foi encontrado, ele não está disponível na tabela. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem assistido essa videoaula. Espero ter contribuído um pouco aí, né? Se inscrevam no canal e curtam o vídeo se vocês gostaram. Muito obrigado.